Bom dia, meu povo. Tudo bem? Como é que vocês estão aí? Sei que todo mundo com vontade de voltar à aula presencial, né? Mas vamos aguardar, né? No momento, priorizar a saúde e se esforçar o máximo possível para que os prejuízos escolares sejam menores possível, né? Assistir às aulas, acompanhar as aulas dos professores. Isso é o que a gente deve fazer no momento, né? E lembrar que a situação que nós estamos passando aqui é a mesma que outros municípios do Brasil, que o Brasil inteiro está passando e até o mundo, né? O mundo está passando. Eu estou falando assim no que diz respeito aos estudos, tá ok? E também ao dia a dia, né? Ao cotidiano. Então, a gente na aula anterior a gente falou sobre a teoria da deriva continental, né? A teoria de Wegener. E aí ficou até aquele questionamento no final, né? Por qual motivo a teoria proposta por Wegener não foi aceita na época? Então, o motivo é porque ele não conseguiu comprovar, mostrar um argumento que convencesse os cientistas em relação a como foi que esses continentes se afastaram, né? Como foi que eles se movimentaram. Ele mostrou as evidências, algumas evidências, mas não provou, né, de como esses continentes teriam se afastado. E aí ele morreu em 1930, né? Ele viveu de 1888 a 1930, morreu ainda jovem. E aí Wegener faleceu e a comunidade científica não reconheceu a sua descoberta, né? E aí ficou, né? De 1930 até a década de 1960, a teoria de Wegener, ela acabou sendo deixada de lado, né? Não continuaram, aliás, não, sem ter o reconhecimento. Eu falei 1888, desculpe, gente, 1880 a 1930. Morreu com 50 anos de idade. Então, até a década de 60 ficou assim, né? Sem ter o reconhecimento. Só que havia, por parte de outros cientistas, né, a certeza de que a Wegener tinha razão, só faltava comprovar. E outros cientistas então continuaram estudando, né, procurando descobrir, né, o que levou os continentes a se afastarem, certo? E aí, dando continuidade hoje, que diz, né, em 1960, na década de 60, 1960, faltou o nome década aí, o desenvolvimento de novas tecnologias permitiu o mapeamento do fundo dos oceanos por meio de expedições submarinas. Ou seja, pela primeira vez o ser humano pôde fazer o estudo do subsolo oceânico, da parte da litosfera que é coberta pelos oceanos. E fizeram o mapeamento, né? Porque o subsolo oceânico também tem seu relevo, né? Tem áreas altas, tem áreas baixas. E com essas expedições submarinas foi possível fazer o mapeamento do fundo dos oceanos. E nesse mapeamento, quando foi feito esse mapeamento, levou à descoberta de evidências que comprovaram a deriva continental e ao desenvolvimento da teoria das placas tectônicas. Olha aí, gente, a outra teoria que a gente falou, deriva continental e tectônica das placas, né? Então agora que a gente vai falar sobre a teoria das placas tectônicas, né? De que a Terra, a litosfera, ela não é uma camada única, né? Ela é uma camada que apresenta-se fragmentada, né? Igual quando você cozinha um ovo, que bate nele assim, que a casca fica toda quebradiça, né? É mais ou menos daquele tipo ali, a litosfera,
essa camada mais superficial da Terra, né? A crosta terrestre, ela se apresenta dessa forma, fragmentada, e cada um dos fragmentos equivale a uma placa tectônica, tá? Uma placa. E esses fragmentos, eles ficam se deslizando sobre o manto, né? A pressão que o manto exerce sobre a litosfera faz com que essas placas, esses fragmentos da crosta terrestre se movimentem sobre o manto, né? Bora continuar aqui para explicar melhor sobre a teoria das placas. A teoria das placas tectônicas parte do pressuposto de que a crosta terrestre está dividida em grandes blocos semi-rígidos, que eu acabei de falar ainda há pouco, os fragmentos semi-rígidos, ou seja, em placas que abrangem os continentes e o fundo oceânico, ou seja, o limite entre uma placa e outra, entre um fragmento da crosta terrestre e outro, pode ser tanto aqui na parte continental, como também no fundo dos oceanos, né? O limite entre um fragmento e outro, gente, eu estou falando, né? Entre uma placa e outra. Essas placas movimentam-se sobre o magma, né? O magma, que é aquele material viscoso eliminado nos vulcões, né? Lá no manto, logo abaixo da crosta terrestre, existe o manto, né? Que é formado principalmente por esse material aí. E aí as placas, elas ficam se movimentando sobre o magma. A crosta terrestre aqui, gente, que está pisada, ela não fica parada. Nós estamos, por exemplo, sobre a placa sul-americana, que é na placa sul-americana que fica o Brasil. E ela se movimenta assim como as demais, né? O que faz elas se movimentarem sobre o magma? As forças vindas no interior da Terra. Portanto, a superfície terrestre não é uma placa móvel. Ou seja, toda a superfície terrestre não é apenas uma placa imóvel, né? Ela é formada por diversas placas móveis que estão se movimentando. Imóvel é algo que não se movimenta. Móvel é algo que se movimenta. E as placas litosféricas ou placas tectônicas, elas se movimentam sobre o manto. Tá bom, gente? Então vamos aprendendo aí. Olha, vamos lá. A teoria propriamente dita, a teoria das placas, ela foi desenvolvida no final da década dos anos 1960 por Robert Palmer e Donald Mackenzie. Olha aí, esses aí foram os autores da teoria das placas tectônicas. Os caras ficaram famosos, foram eles que acreditaram nos estudos de Alfred Wegener, que deram continuidade ao estudo de Alfred Wegener, né? Ou seja, a teoria das placas, como a gente já sabe aí que as placas elas se movimentam, a teoria das placas ajuda a explicar a teoria de Wegener, a teoria da deriva continental. Foi o movimento das placas que levou ao afastamento dos continentes. Eu vou parar por aqui para depois a gente continuar.